Bom dia, amados, queridos irmãos, amigos. Hoje já é o segundo dia da semana. Nós estamos aqui para mais uma ministração das Sagradas Escrituras, continuando aqui o livro de Atos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler e comentar alguma coisa do que tem acontecido, tem ocorrido, que a gente vê que a palavra de Deus se repete. E as coisas neste mundo se repetem. Ali no livro de Eclesiastes, Salomão fala assim: o que era já foi, o que é já foi, e o que há de vir também já foi. Não há nada novo no céu. Tudo vai e volta ao seu lugar. E Deus pede conta de todas as coisas. Tão importante, querido, que a história da humanidade se repete. Isso vai até o retorno de Cristo, segundo o advento do Senhor. E nós temos percebido que esse tempo está chegando. Tudo está acontecendo no Brasil, no mundo. Tudo está acontecendo para que esse tempo chegue. E Jesus falou assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vier o escândalo. É muito terrível, querido. As pessoas às vezes acham que elas estão por cima da carne seca, que ela pode fazer e desfazer o que elas bem entenderem. Uma coisa é certa, o dia do acerto chega para todo mundo. O dia do acerto chega para todo mundo. O dia da colheita vem para todo mundo, querido. Ninguém, absolutamente ninguém, fica sem prestar conta das suas ações, das suas atitudes. Por isso eu tenho que levar uma vida cristocêntrica, firmado na palavra, firmado no comportamento cristão, na atitudes cristãs, numa vida de oração, de comunhão com a palavra, de comunhão com a igreja. É imprescindível a gente viver assim. Que é uma direção de Deus, não tem outro caminho. Continuando aqui no livro de Atos Apóstolos, vamos ler, depois a gente vai comentando, não é? A partir do versículo 12. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio lhe disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, os judeus, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês estão trazendo. Mas como é de questão de palavra, de nome, da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou do tribunal, então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, porém, todavia não se incomodava com essas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava os judeus, pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia. Foi logo ali para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia, havendo passado ali por algum tempo, assim, saiu, atravessou sucessivamente a região da Gália e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aqui, querido, nós vemos que ali levanta uma questão contra Paulo, né? Porém, Paulo não estava ali.
E os judeus levantam essa questão a respeito da pregação, de que Paulo falava a respeito de Jesus Cristo. Que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, desde Gênesis até João, o Batista, fala de Jesus, que João Batista foi o último profeta, né, do Antigo Testamento. Fala a respeito de Jesus, dizendo que era necessário que ele viria para salvar a humanidade, que ele passaria por todo o sacrifício, seria morto, crucificado e ressuscitaria dos mortos. Desde Gênesis está estabelecido isso. Porém, os judeus dizendo que conheciam a Escritura, mas não conheciam. E quando Paulo começa a anunciar, eles acham que Paulo estava falando de um outro Deus, que é ao contrário dos costumes deles. O costume, querido, é uma coisa que destrói a qualquer ministério. Tá? O costume é coisa de homem. A palavra, seguir a palavra, é direção de Deus. Então nós temos que tirar os costumes e andar certamente na palavra. E toda a Bíblia a gente vê várias questões que se levantou contra vários homens de Deus, inclusive contra Jesus, falsas acusações, pessoas que são invejosas, que têm inveja. Então, a inveja faz com que ela levante falsa acusação contra aquela pessoa que está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Isso sempre vai acontecer e vai acontecer, querido, até a volta de Cristo, e vai piorar cada vez mais. A cada dia que se aproxima do retorno do Senhor, vai aumentando isso. E Paulo, então, ali ele viaja de Corinto, ele vai lá para a Síria, né? E leva ali, junto com ele, a Priscila e Áquila, esse casal que ele conheceu ali, que se entregaram a Cristo, se renderam a Cristo, e se tornam colaboradores junto com Paulo na pregação da palavra, ao exemplo da palavra. Depois de cumprir essa missão, ele volta ali para Jerusalém, vê nessa passagem da Galácia, ele fortalecendo os irmãos, fortalecendo os discípulos. Queridos, nós precisamos prestar muita atenção. Muitas e muitas vezes, as pessoas estão desanimadas, abatidas, porque as coisas deste mundo nos abatem. Quem é que não fica abatido? Todos nós nos abatemos com as coisas, com as circunstâncias, com as coisas deste mundo. Todos nós. Não existe pessoa que fala assim, não, comigo isso acontece. É a pior besteira que faz. Todos nós estamos sujeitos ao abatimento. E Paulo, então, foi fortalecendo esses irmãos. Nós temos que ter essa comunhão com Deus de tão profundidade e fortalecer aqueles que estão não peneirando na fé, mas estão fracassados, estão muitas vezes pela dificuldade, pelas circunstâncias ao contrário, que muitas e muitas vezes, querido, tem mais vontade de desistir, de parar com tudo, que continuar em frente. E o compromisso nosso, como ministro da palavra, como sacerdote do Senhor, é fortalecer a esses irmãos, para que eles não parem, não deixem o ministério, e continuem em frente. Continue pregando, anunciando a Jesus Cristo. Esse é o compromisso nosso, como sacerdote, como a igreja, o compromisso da igreja, de anunciar a Cristo ressurreto, que Jesus Cristo é verdadeiramente o único caminho, que nós não temos outro caminho a não ser Jesus, a não ser Jesus Cristo. Porque ele deixou lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou caminho, verdade e vida. Já falei isso várias vezes. Jesus não disse, eu sou um dos. Não, ele disse, eu sou absolutamente afirmativo. Caminho, verdade e vida. Então, quando nós nos propusemos a servir ao Senhor, anunciar a boa nova, fortalecer aqueles que estão mais enfraquecidos na fé, mais enfraquecidos, tem alguns que realmente enfraquecem. E nós temos que ter essa disciplina, esse espírito de fortaleza em Cristo e fortalecer aqueles irmãos que estão mais abatidos. Porque a perseguição vem, queridos. A perseguição não tem por onde escapar, ela vem. Ela é oposta ao reino de Deus. Satanás, ele é um derrotado,
Ele já foi julgado, não vai ser mais julgado, ele já foi julgado. Só está chegando o momento de ser lançado definitivamente aos trevas exteriores, ao lago de fogo. E o propósito dele é levar a maior parte das pessoas com ele. Por isso que ele engana as pessoas. Ele faz das pessoas uma mula para ele levar com cabresto onde eles querem. E o propósito dele é esse, e se opor constantemente ao reino de Deus. É opositor, é caluniador. Por isso nós temos que fortalecer um ao outro, continuar firme no propósito, sem tirar a mão do lado do arado e sem olhar para a direita nem para a esquerda. Porque Jesus disse assim, aquele que colocou a mão no arado e olhou para os lados já não está apto para o reino. Então nós temos que nos estar apto, querido, para o reino. Eu digo o seguinte, eu quero ser encontrado como Cornélio. Cornélio não era um judeu, não era um prosélito, não era um seguidor do caminho, mas ele era um homem de oração, temente a Deus. E o material que ele foi enviando para Deus foi edificado para ele um memorial diante do Senhor. Eu já falei isso várias vezes e volto a falar. Um memorial diante de Deus. Não um memorial diante dos homens, querido, mas diante de Deus. Amém? Que essa semana seja realmente uma semana muito abençoada, uma semana de vitória, uma semana de resposta de oração, uma semana que venhamos a se proclamar de estar mais e mais na presença de Deus, a buscar verdadeiramente a presença de Deus e a orar, querido. Orem, orem, tenham uma vida de oração, de comunhão com as Sagradas Escrituras. Não deixem de orar. Cornélio era um homem temente a Deus e orava. Ele e toda a sua família e aqueles que estavam com ele na casa dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz.